Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais este dia na Tua presença. Já estamos tarde fazendo a reflexão do dia, mas obrigada, Senhor, por nos conceder a graça de Te louvarmos e Te glorificarmos. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Seguimos aqui ainda adaptando os horários. Louvado seja Deus por nosso encontro, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo nos traga entendimento e dons de entendimento, de sabedoria e de conselho. As leituras que a igreja nos traz hoje, elas estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 11 a 26, o Salmo é o 8 e o Evangelho é o de Lucas 24, do 35 ao 48. E Deus hoje, com as leituras que a igreja nos propõe, nos sopra aos ouvidos algo que precisamos estar atentos. Deus nos diz que Ele é universal, mas a salvação é individual. Deus é para todos, meu irmão, minha irmã, mas a salvação, ela é para aquele que ouvir a palavra de Deus, é para aquele que verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Mas Ele está disponível para ser amado e adorado. Em dia de quinta-feira, busquemos visitar Jesus, e todos os dias que a gente puder, mas as leituras hoje vão falar sobre isso, que existe algo que, embora Deus esteja disponível para todos, existe algo que depende de uma decisão individual. Como isso é bonito. Na primeira leitura de Atos, São Lucas vai nos falar, ainda continuando ali no discurso de São Pedro, no templo, após a cura daquele coxo que nós meditamos ontem. Pedro questiona a multidão, ele observou. Estava Pedro e João, né? E Pedro questiona aquela multidão porque que eles olhavam para eles como se, entre aspas aqui, como se fosse por nossa própria virtude que aquele homem foi curado. E nisso, quando eu li, já me acendeu um alerta, sabe? Porque quando Pedro observa o lugar que eles queriam colocar Pedro e João, um lugar talvez até de idolatria, um lugar que é reservado somente para Deus. Quando eles percebem, eles repreendem. Por que nos olham como se fôssemos nós que tivéssemos feito? E aí o alerta me acendeu porque é muito comum nos dias de hoje, e eu digo que quem tem que lutar contra a vaidade tem que lutar contra esses olhares, porque esses olhares alimentam a vaidade. E aqui eles estão destacando isso para nos dizer: cuidado para a direção com que muitos olham, né? Cuidado para a direção que muitos olham. Essa direção pode estar equivocada em sua finalidade. A finalidade daqueles olhares era para buscar, como o povo hebreu saindo lá do deserto precisou fazer um bezerro de ouro. Eles estavam ali procurando alguém para idolatrar, porque eles ainda não tinham entendido que o verdadeiro Deus estava no céu. Olha só, né? Isso é um grande alerta para a gente, porque esse olhar é um olhar enganoso que não dá glórias verdadeiras para quem de fato é devido. E ali eles
E é bonito porque eles repreendem ali naquele mesmo momento. Leiam o Evangelho, gente, o livro de Atos ele é muito maravilhoso. O livro de Atos ele nos faz enxergar a nossa igreja, aquela igreja que Jesus fundou e que os apóstolos trouxeram, né, a realidade aqui. E os Atos nos falam muito sobre isso. Então, eles vão advertir: esse olhar pode ser enganoso, pois não dá glórias a quem de fato é devido. O povo, e aí São Pedro continua dizendo, né, que Jesus foi entregue por eles, Jesus foi entregue pelo povo, o povo entregou Jesus, mas Deus o ressuscitou. Então, para nos dizer também que o Deus que ressuscita seu filho é o Deus do impossível, é o Deus que olha com um olhar amoroso para mim, que sou uma improvável de amá-lo. O Deus do impossível olha o improvável para que o torne possível. Ai, gente, como é maravilhoso. E aí eu me lembrei também daquela passagem que diz que aquele que se humilha será exaltado. São Pedro estava ali dizendo, não é a mim. Como João Batista também um dia disse, não sou eu, não é para mim que vocês têm que olhar. Então, aquele que se coloca no lugar de verdadeira humildade é este que Jesus vai levantar. Eles entenderam isso. E Deus nos convida que a gente também entenda. E aí, eles vão completar, Pedro vai completar, em virtude da fé e em seu nome. Em virtude da fé que aquele homem tinha, e para a honra e glória do seu nome, é que a cura foi perfeita. Aquela cura foi perfeita por causa desta fórmula, pela fé e pelo nome de Jesus. E aí ele completa o que ontem ele também falou. Arrependei-vos, convertei-vos. São Pedro, eu acho que eu falei Paulo numa outra, né? São Pedro nos convida insistentemente porque ele passou pelo processo de arrependimento e conversão, especialmente depois de ter negado Jesus. Então, ele sabe da importância do que ele está falando. Não é possível falar da experiência da conversão verdadeiramente sem ter passado por ela. E Pedro está dizendo, arrependei-vos, convertei-vos. Converter no trânsito é mudar a direção. Converter é verdadeiramente mude a direção da sua vida. Arrependa-se. Arrependendo-se, a gente pode mudar de direção, mas era necessário, e ele completa, né? Mas era necessário porque ele foi entendendo, né? Que ele fosse aos céus, que ele sofresse, fosse aos céus, para que acontecesse a restauração universal e definitiva, né? Essa restauração universal, para que ela acontecesse, era necessário que Jesus passasse por tudo que ele passou. O Salmo vai nos dizer, o Salmo de Davi, tão amado, né, tão amoroso, né, de Jesus, de Deus. Davi vai nos dizer, como é glorioso em vosso nome, como é glorioso o vosso nome por toda a terra. Davi louva e glorifica a Deus, e ele fala por toda a terra. Olha só, é o Deus da universalidade, por toda a terra. É o Deus da unidade, por toda a terra. O Senhor nos deu deu ao homem, né? Nos deu o poder sobre
todas as coisas criadas por Ele. Então, glória, glória a Deus por toda a terra, porque colocou toda a criação à nossa disposição. E o Evangelho, então, vai nos dizer também da universalidade de Deus, mas da individualidade da salvação. Eu posso rezar por toda a minha família para que ela seja salva, mas a decisão de cada um é o que vai verdadeiramente salvá-lo, e continuamos clamando a Deus pela salvação de todos. E podemos pedir principalmente que Deus toque o coração, para que o coração duro se abra. Pedimos Nossa Senhora que abra uma pequena fresta para que seu filho entre naqueles corações que ainda estão duros para conhecer a Deus. Então o Evangelho vai falar, logo depois que Jesus aparece para os discípulos de Emaús, ele aparece então para os seus discípulos, né? E ele chega e diz: gente, escute todo dia Jesus te dizendo isso, logo que você abrir os olhos. A paz esteja convosco. Escute Jesus falando isso para você. A paz esteja convosco. Clame a Deus pela paz durante todo o nosso dia, para termos sabedoria. E aí Jesus, então, eles ficam impactados. Embora ele esteja desejando a paz, eles ficam agitados com a presença de Jesus. E aí Jesus diz: por que estão assustados? Vejam, vede. Não, porque eles acharam que era um espírito, né? É carne e osso. E Jesus mostra suas mãos e seus pés. Gente, Jesus não precisava disso, mas ele sabe da nossa humanidade. Então ele se faz presente e Jesus mostra suas chagas das mãos e dos pés. É carne e osso. E aí Jesus, então, ainda vendo que eles estão impactados com a presença real, a presença real é o que temos na Eucaristia, a presença real. Por isso ficamos impactados, né? Então Jesus pede: dê-me de comer, dê-me de beber, né? Então, e Jesus come com eles. E aí Jesus então vai dizer: era necessário que tudo isso acontecesse para se cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre mim, desde Moisés até os profetas, até os salmos. Tudo que estava escrito sobre mim, era necessário que tudo isso acontecesse para que tudo se cumprisse. Na cruz Jesus diz: tudo está consumado. Tudo está realizado ali na cruz. Uau, né? Mas a cruz não é o fim, né? E aí então ele continua dizendo: mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa era a promessa, né? E que em seu nome fosse pregado a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações. Então, a todas as nações, Deus é universal. Mas que começasse primeiro por Jerusalém. É a todas as nações, mas eu preciso cuidar primeiro da minha casa. E esse é um grande dilema de quem começa a caminhar com Deus, de quem está na caminhada com Deus, porque não basta que seja da porta da nossa casa para fora, não basta aqui ir ao mundo para pregar o Evangelho, sendo que dentro da própria casa o Evangelho não está sendo vivido. Essa é uma correção que Deus põe no meu coração todos os dias. Todos os dias, e eu peço a Ele que me dê força, e a cada um de vocês que estão passando por isso.
peça a Deus para que primeiro a verdadeira conversão da presença de Deus aconteça dentro de casa, dentro em Jerusalém. Quando ele fala ali do seu povo, ele está falando primeiro da gente, da nossa casa. Então, glória a Deus por essa palavra que nos dá a grandeza, a universalidade de Deus, mas ele também me conhece pelo nome, como quando ontem ele chamou Maria. E me chamando pelo nome, ele individualiza a salvação. Uau! Glória a Deus por essa palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.